Como medir um ambiente. Para realizar esta atividade, você precisará de lapiseira 09, papel sulfite A4 ou milimetrado A4, canetas esferográficas nas cores preto, azul, vermelho e verde, ou caneta da marca Bic de 4 cores. Trena manual ou eletrônica. Medir um ambiente é uma parte muito importante do trabalho de um designer de interiores. Aqui estamos simulando a medição de uma cozinha. O primeiro passo da medição é entrar no ambiente e observar tudo o que vamos medir. Onde ficam as aberturas, as portas, as janelas, onde tem pontos elétricos, hidráulicos, de esgoto, vigas e colunas aparentes, recortes ou qualquer elemento que possa ser importante para o seu projeto. Lembre-se de que o mobiliário e eletrodomésticos só devem ser medidos caso forem ser reaproveitados no projeto final. Agora vamos fazer um esboço da planta baixa do ambiente, desenhando o formato do espaço e todos os elementos que observamos nele. Não deixe nada de fora. Desenhe todas as aberturas e elementos estruturais existentes, paredes, portas, janelas, enfim, todos os detalhes. Observe que aqui, no nosso exemplo da cozinha medida, as paredes, as 3 portas e o passaprato foram desenhados na folha de papel sulfite A4. Marque na planta baixa a locação dos pontos elétricos, hidráulicos, de esgoto e gás. Marque a medida de altura dos pontos em uma legenda lateral ao desenho. E caso tenha dúvidas de como representar algum ponto, pesquise na tabela de simbologia de pontos elétricos e hidráulicos disponível na descrição deste vídeo. Elementos como vigas e detalhes de gesso, por estarem acima do plano de corte de uma planta baixa, são representados com linhas tracejadas no desenho da medição. No caso do ambiente utilizado nesse exemplo, o espaço não possui vigas. Agora vamos pegar a nossa trena, manual ou a laser, e começar a fazer as medidas. Se você estiver utilizando uma trena manual, talvez precise de alguma ajuda para segurá-la. Toda trena manual possui essa ponteira metálica para ajudar na marcação do ponto inicial a ser medido. Observe que a trena tem marcações de medida em cima e embaixo. Na parte superior, as medidas estão em centímetros e na parte inferior estão em polegadas. Iremos considerar as medidas em centímetros. A primeira medida que vamos fazer é a do pé direito do ambiente. Com a trena em mãos, medimos de baixo para cima. Procure firmar a trena apoiando com o seu pé. E com a trena a laser, posicionamos a trena no chão, com o laser apontando para cima e marcamos a medida. O ideal é fazer a medida do pé direito em mais de um ponto do ambiente, pois podem haver diferenças. Não esqueça de também medir o pé direito em pontos que contêm rebaixo ou vigas. Anote no papel as medidas realizadas. Agora, vamos medir as distâncias parciais das paredes. Iniciamos medindo do canto de trás da porta até o ponto elétrico mais próximo, ou até o início do passaprato. Para não nos perdermos, mediremos no sentido horário, a partir da parede à direita de quem entra no ambiente. Iremos medir sempre até o ponto em que a parede é interrompida por algum elemento, como uma abertura ou um pilar. Essas medidas são as cotas parciais do ambiente.
Vá anotando na sua planta de levantamento conforme for medindo o ambiente, para não esquecer nenhum valor. Agora que temos todas as medidas parciais de paredes, é importante medir e anotar também as medidas gerais do ambiente, geralmente largura total e comprimento total. Anotaremos essas medidas em nossa planta, desenhando uma cota passando por fora das medidas parciais que já anotamos, para que todas as informações fiquem bem organizadas. Mediremos primeiro o comprimento. Agora medimos a largura total. Já que temos todas as medidas de paredes, vamos medir as aberturas. Para janelas e passaprato, precisamos de 3 medidas: largura, altura e peitoril. Para essas portas, as medidas de largura e altura já são suficientes. Observe que no nosso ambiente de exemplo, marcamos em uma legenda lateral as medidas das aberturas. No caso da cozinha que estamos medindo, ela não possui janela, e sim um passaprato, que interliga a cozinha com a sala. Vamos iniciar medindo o passaprato. Iniciaremos pela largura. Como estamos fazendo uma medição para um projeto de interiores, vamos medir sempre considerando a moldura de cada abertura. Depois da largura, vamos medir a altura, sempre de baixo para cima. Observe que medimos até a base superior do tampo de granito. E por fim, vamos medir a altura em que está localizado o passaprato em relação ao chão. Seria o mesmo que o peitoril de uma janela. Observe que novamente medimos até a base superior do granito. No caso de uma janela, mediríamos até o início do acabamento inferior da janela, como mostra essa imagem. Seria a medida do peitoril. As medidas de janela são anotadas da seguinte forma: largura vezes altura vezes peitoril. O próximo passo são as portas. Iniciamos pela largura. Mais uma vez, consideramos o acabamento da abertura, que chamamos de guarnição. Anotada a medida da largura, vamos conferir a altura da porta, sempre medindo de baixo para cima. Os pontos elétricos e hidráulicos são fatores importantes em uma medição. Vamos representar esses pontos conforme a norma, utilizando as simbologias previstas. Lembre-se de consultar a nossa tabela de simbologia de pontos elétricos e hidráulicos. Seu link está na descrição desse vídeo. Para medir os pontos elétricos em uma mesma parede, primeiro iremos amarrar o ponto à parede mais próximo, medindo do eixo desse ponto até o canto da parede. Agora, para o ponto seguinte, iremos medir do eixo do primeiro ponto ao eixo do seguinte. Faremos o mesmo para todos os demais. Após medir a distância dos pontos elétricos, vamos medir a altura deles em relação ao chão. Para facilitar o entendimento da planta, anote as medidas dos pontos elétricos na parte interna da planta baixa, criando uma cota contínua da parede até o último ponto e anotando as medidas de cada item. Se possível, já faça essas simbologias e cotas na cor vermelha para criar uma diferenciação.
As medidas de altura dos pontos podemos anotar ao lado do símbolo, ou enumerar a simbologia e criar uma tabela lateral, informando as alturas correspondentes. Caso haja algum ponto hidráulico em seu ambiente, faça o mesmo procedimento para esses pontos, medindo as distâncias do centro do ponto até a parede e do centro até o chão, e anote, se possível, em uma cor de caneta diferente das utilizadas anteriormente. Azul é uma boa escolha para pontos hidráulicos. No caso desta cozinha, como existe uma bancada, observe que medimos até a altura do tampo. E na sequência, medimos do tampo até o eixo central de entrada da água fria. Não esqueça de medir a distância do ponto de água quente e anote na sua medição. Entrada de água para filtro ou máquina de lavar louça e sifão também deverão ser pontuados e medidos. Marcamos no desenho da medição utilizando a simbologia correta, a caneta de cor azul. Na lateral do desenho, devemos criar uma legenda para marcar as posições de altura dos pontos. O ponto de gás podemos marcar com a cor verde no desenho de levantamento métrico e na legenda lateral anotar a medida da altura em relação ao piso. Pronto! Agora temos todas as medidas do ambiente já anotadas. Estamos quase prontos para iniciar o projeto. Por fim, vamos fotografar o ambiente, para termos mais uma fonte de consulta para o projeto. Muitos profissionais costumam passar a limpo a medição realizada para uma melhor organização das informações. Neste caso, utilizamos aqui o papel milimetrado, para mantermos a proporção do ambiente, levando em consideração que cada quadrado representaria a medida de 1 metro. Ou se achar que o desenho vai ficar pequeno, considero cada 2 quadrados para representar a medida de 1 metro. Observe que procuramos separar os elementos por cor de caneta. A parede e as aberturas foram representadas com a caneta preta. Os pontos foram demarcados em vermelho, o ponto de gás em verde e os pontos hidráulicos com caneta azul. Enfim, medição finalizada. Agora você está pronto para exercitar esse aprendizado e medir a sua cozinha ou outro ambiente. Pegue os seus materiais para medição e bom exercício. Se gostou, compartilhe esse vídeo e assine nosso canal, para que possamos fazer mais vídeos sobre design. Tchau!